Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para essa celebração. Essa celebração é transmitida em cortesia do Templo Vivo Produções. Rezemos pelas seguintes intenções. 7º dia, Hilda Aparecida de Almeida. Falecidos: Elisa Oliveira Ramos, Geraldo Ramos, José Teixeira da Silva, Alcides Antônio Alves, Cleonice Martins de Sales Defensor, Firmina Maria de Jesus, Fabiano Félix Ribeiro Andrade, Homero Guilherme e Sebastiana Fonseca Guilherme, Yolanda Fonseca Rodrigues, Ivacil Avelino da Silva, João Bernardo da Silva, José Bernardo da Silva, José Olavo Teixeira, Juliano César Souza Nunes, Lázaro de Souza, Luzia da Silva Correia, Maria Abadia da Silva, Maria Aparecida de Oliveira, Maria Batista de Souza, Maria da Conceição Alves Silva, Maria Divina Aparecida Dantas, Marlene Jacó de Oliveira Guimarães, Normando de Santa Rosa, Sade Fonseca de Almeida, Sandra dos Reis da Silva, Sebastião Rodrigues Correia, Severino Bernardo da Silva, Solira Ferreira Batista, Terezinha de Jesus Silveira, Valdir Ângelo de Menezes, todos os falecidos. Em ação de graças, todos os dizimistas da Paróquia Santa Mônica, aniversário de Matildes Barbosa de Oliveira, Gustavo Henrique e Lohane, Lúcia de Fátima Santos, pelo casal Marisa e Dorival, Nossa Senhora Mãe de Cristo, família de Antônio Silvestre Santos, pelos benfeitores da paróquia, Juliano Ribeiro Félix de Andrade, Santa Mônica, Santo Agostinho e todos os santos. Pedidos especiais: Arlindo Carvalho Guedes, Bruno Souza de Oliveira, Elma Souza de Oliveira, Júlia Souza de Oliveira, Paulo Souza de Oliveira, pelo fim da pandemia, pelo nosso clero, pelos profissionais da saúde, pelos enfermos, pela saúde de Cássia Risotto, saúde de Zama Martins da Silva. 2º domingo da Quaresma. Nesta liturgia, somos convidados a escutar o que Jesus tem para nos dizer, com sua palavra, e contemplar o seu rosto luminoso na Eucaristia, permanecendo firmes na fé no Senhor. Nossa luz e salvação, celebremos a Páscoa semanal que se realiza nas pessoas dispostas a transfigurar a realidade, promovendo o bem da vida. De pé, vamos receber o celebrante. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Bom dia, paz e bem. Paz e bem. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, participando dessa Santa Missa, sintam-se acolhidos pela Paróquia Santa Mônica, Diocese de Uberlândia. Aqui todos nós somos convidados a subir a montanha com Jesus. Essa montanha da oração
para que possamos nos transparecer, transportar ao amor divino. Portanto, que essa Santa Missa, nesse Santo Domingo, segundo domingo da Quaresma, que possamos intensificar as nossas orações e interiorizar o que nós rezamos para sermos melhores, para sermos modelos cristãos, homens e mulheres que realmente sejam cooperadores desse projeto grandioso de Deus, que é o amor, que é o cuidado, que é a paz acima de tudo, desse mundo tão conturbado que nós vamos vendo por aí, e a diluição dos valores humanos que abraça os valores cristãos. Aqui nós derramamos, portanto, o nosso amor, a nossa maneira de ser, ao Deus que nos quer bem, intensificamos as nossas orações, nossos pedidos pessoais, que nós rezamos para a paz, para que essa guerra ela cesse, para que assim o coração das lideranças seja um coração grandioso para o cuidado com o povo e não governar para si. Todo aquele que é eleito é preciso governar com o coração para o povo. Assim Jesus nos mostra, assim devemos aprender e temos essa consciência quando é nos dada uma responsabilidade. Rezemos também pelo 7º dia da nossa querida Hilda Aparecida de Almeida, os familiares que passam seus momentos difíceis na vida, que Deus e Maria Santíssima os conforte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos necessitados da misericórdia do Pai e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoai os nossos pecados e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos nossos pedidos pessoais. Colocamos sim, pedimos a Deus que tenha misericórdia da humanidade, do mundo inteiro, que a paz possa estar no coração de cada um. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, vamos ouvir atentamente o que Deus quer nos falar. As leituras nos motivam a abrir o coração às promessas de Deus, que, pela cruz de Cristo, fez conosco uma aliança eterna. Acolhamos a palavra que transforma a nossa vida. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse:
Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão essa terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, pondo as respectivas partes, uma diante da outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor ouviu a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É a vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Não afastei em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixais abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago.
A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Todos de pé para clamarmos o santo nome. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João, Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, meu irmão, minha irmã, em casa, nós entramos no segundo domingo da Quaresma, em que a Santa Liturgia nos apresenta a subida no Monte da Transfiguração. E todos nós somos convidados a contemplar Jesus no seu mistério, a começar pelas 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. E que mais tarde, sim, eles vão manifestar esse acontecimento grandioso e que transporta para os escritos que nós conhecemos como os Evangelhos, que no caso aqui, o evangelista Lucas que vai relatar esse acontecimento tão grandioso. E dentro dessa Quaresma, que nós estamos adentrando na segunda semana da Quaresma, mais do que nunca nós somos convidados a conhecer o coração de Jesus,
a conhecer na profundidade os seus desejos íntimos e o seu dinamismo na vida, para que possamos conhecer e transportar esse conhecimento em ações, seguir na profundidade os passos de Jesus. Não imitar, às vezes, porque imitar é um sentido superficial. Eu digo seguir os passos, é colocar-se sempre à disposição do que Jesus fez, para que assim possamos seguir esse modelo maior que o próprio Jesus nos apresenta, um modelo de santidade, da delicadeza, de um olhar contemplativo que devemos ter e interiorizar o que nós rezamos, para que assim possamos transportar em nossas ações diárias. Pois esse tempo é justamente para isso, esse tempo da Quaresma. É um tempo para que nós possamos aprender a olhar. Não olhar com esses olhos que temos, mas olhar com a profundidade dos sentidos que habitam em nós. Temos a observância maior. A Quaresma é justamente para isso. Quando nós recebemos as cinzas e lá nós dissemos e repetimos: convertei-vos e crede no Evangelho. Não é só apenas repetição de palavras, mas é que nós possamos realmente mudar a nossa atitude em relação ao mundo que se apresenta e que nós vamos fazendo esse mundo girar também. Dependerá como nós giramos esse mundo, se é na violência, em casa, se é no trânsito, na rua, nos atos de violência, no trabalho, ou nós vamos apresentar a paz, o diálogo, a escuta maior, para que aquela situação que se chega possa ser diluída no perdão, no amor. A Quaresma é justamente isso, para que sejamos transparentes. Então esse domingo da transfiguração de Jesus nos convida justamente para isso. O que eu desejo para mim, eu preciso transportar para o outro. O que eu desejo para mim? Paz, amor, tranquilidade, solidariedade. E eu preciso transportar justamente isso. Para isso é preciso ter um coração transparente, uma consciência realmente salvadora, do qual Jesus vai nos convidando. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vamos perceber vários personagens, isto é, várias figuras bíblicas que são convidadas a essa experiência da montanha. O que é a experiência da montanha? Nós vamos ver vários momentos em que Jesus vai à montanha, ele retira-se para rezar. A montanha tem esse fato simbólico para nós. Aqui nós estamos numa montanha. É isso que precisamos entender. É o espaço religioso, o espaço sagrado, onde nós nos encontramos, saímos das nossas casas, onde nós estávamos, e aqui nós fazemos essa unidade de fé, essa unidade de oração, para que essa energia do amor, ela possa ser transportada para o nosso dia a dia e nossos afazeres. Portanto, aqui é a montanha, onde nós viemos rezar, pedir força, compreender aquele que partiu, que sofremos, que temos saudade, que vivemos o luto, compreender as mudanças diárias que vai acontecendo em nossa existência, para que assim possamos diluir essa angústia um pouquinho, essa ansiedade, e a oração ela seja cura em nossa existência. E assim aqueles personagens, aquelas figuras bíblicas, elas foram sempre convidadas a ter esse espaço no lugar da intimidade com Deus. É isso que a liturgia de hoje nos coloca e nos relembra. É preciso vivenciar a intimidade com Deus na sua maior profundidade. Quando nós temos algum acontecimento ou algo que nos chega, que nos retira a paz, que nos perturba, é preciso o quê?
parar, refrescar o coração, colocar os sentidos realmente num equilíbrio, para que assim possamos realmente resolver aquela situação, não de maneira afoita, porque às vezes atropelamos e aquilo que eu quero resolver não se resolve. Então a paz, a tranquilidade é preciso ser cultivada num exercício contemplativo, num exercício de meditação. E é isso que os profetas, homens e mulheres da figura bíblica, santos e santas passaram, e era preciso realmente ali vivenciar com Deus na sua intimidade o que poderia ser feito na chegada de uma situação. Jesus está na montanha e lá tem duas figuras que representam a lei na pessoa de Moisés e a figura de Elias, que representa as profecias, a missão. E eles estão em conversações justamente o que irá acontecer com Jesus, porque ele estava mexendo com estruturas tão engessadas, estruturas políticas da época, estruturas religiosas também, e que isso ia perturbar aquelas lideranças. E Jesus foi se retirar, e ele levou 3 testemunhas, do qual conhecemos, Pedro, Tiago e João, para que assim possa realmente no seu coração recolocar a sua angústia, diluir e ganhar forças para a sua missão, que estava realmente ali abrindo o coração de muitos, abrindo a consciência participativa. Então essa experiência, ela chega a nós e ela nos faz e nos confere a ter sim esse olhar contemplativo para com as coisas, que nos faz descobrir toda a realidade que vai se reacendendo em nós na capacidade de admiração para ver as pessoas ao nosso redor. A nossa oração, a nossa leitura das coisas de Deus é justamente para isso, para que nós possamos voltar o nosso olhar contemplativo para as coisas de Deus que acontecem diariamente em nossa caminhada, para que nós possamos ter essa luz do coração e sejamos transparentes na honestidade, no amor, na nossa missão, e não deixar as trevas habitar essas sombras que vai corroendo a nossa existência. Então o nosso olhar muitas vezes é um olhar naquela maneira de ser cega, um olhar num contexto que é caracterizado pelo imediatismo, pela rotina, pela diluição dos valores, pelo interesse próprio e a voracidade para com as coisas do mundo. E precisamos rever essas situações, porque nós somos luz que habita a divindade em nós. E o que precisamos realmente vencer essa maneira com que o mundo aí apresenta a vida distorcida, e que nós, sem percebermos, vamos entrando, somos engolidos por esse mundo do materialismo, por essa maneira de fazer as coisas afoitamente, sem pensar, sem refletir. O que nós pedimos em casa? Honestidade, diálogo, sinceridade um com o outro, paz. Isso dependerá de cada um, para que assim possamos entender qual é o sentido da nossa vida, do qual nós perguntamos sempre. Então viver essa transfiguração, e que a Santa Liturgia nos convida aqui, é para que nós possamos viver na profundidade do amor de Deus, é para que nós possamos ser transparentes, com o coração, com um novo olhar. E Jesus ensina isso aos discípulos, ensina a comunidade do qual lá vai nascendo. É preciso rever com os olhos do coração, é preciso ver na profundidade o outro, na dimensão do cuidado, como sempre eu vou pontuando, para que assim
os nossos princípios não se diluem em valores que não são valores cristãos, mas que muitas vezes valorizamos o mundo materialista, o mundo da ganância, o mundo do poder, e que isso vai destruindo a nossa convivência, que vai destruindo o amor que nasce, o sonho que está em cada um de nós, que vai destruindo a família, porque nós vamos voltando a um olhar egoísta para o nosso próprio umbigo. Por isso que é preciso construir diálogo constantemente. E é isso que Jesus vai dialogar com aquelas duas figuras, Moisés e Elias. E é isso que os discípulos, na pessoa de Pedro, contempla e encantado, e quer permanecer ali. Mestre, façamos 3 tendas, porque é bom estar aqui, não precisamos mais descer, fiquemos aqui. Mas Jesus convida a cada um: é preciso ir. Abastecemos e vocês conheceram um pouco do mistério de um dia irá acontecer com todos nós, mas é preciso descer, isto é preciso ter realidade que está à nossa volta, para que possamos ensinar o outro, que muitas vezes está na sua maneira equivocada de viver a vida, distorcida. A vida, ela é bonita, desde que nós permitimos que Deus faça morada por completo em nossa existência. Então esse Monte Tabor, vamos dizer assim, essa montanha do Monte Tabor, essa montanha de transparecer o seu coração diante desse olhar que vai assombrando os discípulos. Então ele nos convida também a desvelar aquilo que muitas vezes está em nossa visão superficial. Nos convida a romper com aquilo que vai nos engessando a nossa caminhada no mundo da rotina, das preocupações, e vai nos convidando a viver uma vida de compaixão, de amorosidade, de bondade, de acolhida no amor. É isso que a liturgia vai nos convidando, para que nós possamos vivenciar esse amor nessa transfiguração. E há momentos que nós vivemos na transfiguração diária. A transfiguração precisamos entendê-la dentro desse mundo contemplativo, na nossa vivência, em que todo momento nós recebemos a graça de Deus. Um exemplo, na nossa vida diária, essa experiência de transfiguração, ela acontece no nascimento de uma criança, em que a mãe e o pai, principalmente, ali na sua felicidade, aquele filho e a filha que vem ao mundo, aquilo é algo belo e bonito que alegra o coração da mãe e do pai. Algo que você conquistou, que você estudou, que você lutou para ter um acontecimento, desde que é no sentido honesto, e que ali você viu e percebeu. Obrigado, meu Deus, porque é pelas orações que eu consegui esse fato. Isso é um momento de transfiguração, é um momento de encantamento, de transparência. Por isso que a liturgia vai nos convidando a viver esses momentos especiais, que muitas vezes esquecemos. E que um dia, quando éramos crianças, nós contemplávamos com o nosso olhar puro, inocente, aquilo que se chegava na nossa descoberta diária. Mas a vida é dura, a vida é exigente, a vida muitas vezes nos faz esquecer dos nossos princípios humanos, e que precisamos vivenciar o amor de Deus e não viver no mundo da desonestidade. Então é o convite de sermos transparentes um com o outro. É o convite do casal, da família, ser transparente um com o outro, porque aquele projeto inicial do amor dos dois precisa realmente caminhar nessa transparência. Porque aí, se não trabalhamos isso, vamos vivendo um inferno diariamente. Isso dependerá da nossa escolha. E Deus nos deixa livre para escolher. Essa quaresma é justamente um convite para que possamos subir ao monte da oração, para que possamos internalizar a oração que nós fazemos, seja a oração comunitária aqui na Santa Missa, as orações pessoais, para que não
nos autossabotamos dos nossos sonhos, mas que possamos realmente viver uma vida na transparência, na honestidade, na luz. Isso está em nós, mas para isso é preciso vencer o egoísmo, a ganância, a teimosia, a arrogância que também vamos vivenciando. É preciso vivenciar uma vida de sossego no coração, não essa pressa, que muitas vezes temos pressa em tudo, que muitas vezes chegamos na Santa Missa e uma coisa que nós precisamos aprender, principalmente na Quaresma, chegar um pouquinho mais cedo, rezar, internalizar aquilo que você reza, mas muitas vezes chegamos já em cima da hora, e isso já é automático. Ficamos olhando o relógio, o celular, para que a hora passe rápido, ficamos livres da missa. Aí é que está o que nós estamos fazendo com o nosso compromisso sincero. Porque se eu venho para rezar, eu preciso vir por inteiro e vencer os pensamentos que vai nos corroendo pela vida fora, que vai nos afastando dessa contemplação de Deus. É preciso sossegar o nosso coração acima de tudo, para que assim possamos escutar o que o Senhor quer nos dizer. Assim como no Evangelho diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E isso dependerá da nossa consciência, da nossa posição. A Quaresma é justamente para que nós possamos vivenciar e relembrar qual é o princípio que nos abastece na vida. Que princípio é esse que vai nos abastecendo na vida? Para que assim sejamos mais livres e transparentes com Deus, conosco mesmo e com o irmão e a irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra do Senhor, façamos subir ao Pai nossas preces de filhos e filhas e dizemos: transfigurai, Senhor, a Igreja, para que a todo tempo busque ser, para a humanidade, sinal da vossa luz e da vossa salvação, nós vos rogamos. Transfigurai a situação do sem-teto e do sem-terra, para que os dons da moradia digna e da terra sejam postos a seu alcance como frutos do compromisso dos governos e da sociedade com a justiça social, nós vos rogamos. Transfigurai a dura realidade do povo trabalhador e desempregado, para que conquiste a dignidade própria dos vossos filhos e filhas, nós vos rogamos. Transfigurai a cada um de nós, que nos unimos à cruz do vosso Filho, para que em tudo possamos refletir e fazer brilhar vossa imagem, nós vos rogamos. Rezemos a oração do dizimista que aqui se encontra no folder, todos.
Percebeis, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tenho, é porque me destes. Amém. Também, como a Santa Liturgia nos pede, rezemos a oração da campanha da fraternidade em 2 coros, primeiro as mulheres e depois nós homens, as mulheres. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovais com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho, amado no Espírito Senhor que dá a vida. Amém. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai nosso Senhor. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite que ia ser entregue, estando Jesus com seus discípulos, ele tomou o pão, deu graças e deu a cada um, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quem és tu, Altíssimo Senhor, e quem sou eu? Quem és tu, Dulcíssimo Deus meu, e quem sou eu? Eis aqui o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que aqui está na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aqui acolhemos o 7º dia da sua ressurreição, Hilda Aparecida de Almeida, os demais irmãos cujos nomes foram lidos ao começo dessa celebração, e de tantos outros que partiram, vítimas, em especial dessa guerra que aí se encontra, e que todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Estendendo a nossa mão direita, rezemos todos a doxologia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas que seja sustento e remédio para todo o nosso ser. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Seguimos aí no número 16 do folheto e rezemos todos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assentados só um segundinho. Essa Santa Missa, como de costume, todo segundo domingo, é a missa do dizimista. Todos nós somos convidados a termos a responsabilidade e a participação de cuidar da nossa casa de oração, esse espaço religioso da nossa igreja. Então, que sejamos dizimistas, que possamos realmente nos comprometer com essa missão do qual Deus nos dá. Cuidar um do outro é cuidar do espaço da oração, porque é aqui que nós vamos procurar conforto em meio às nossas situações que muitas vezes se chega de dor, de angústia, de problemas que devemos resolver. E a iluminação é o discernimento na oração e nesse espaço da nossa montanha sagrada aqui, que nós vamos abastecer para lidar com a luta diária do mundo que aí nós vamos construindo. Então, ser dizimista é participar, é cuidar desse espaço local, é cuidar das missões que são participativas e lançadas pelo mundo afora, é cuidar dos nossos seminaristas. Sabemos que são poucos padres que estão no mundo, e isso é cuidar dos nossos seminaristas, é cuidar da formação das nossas crianças na catequese, no crisma, os jovens. Então tudo isso o dízimo vai mostrando e vai apontando. Então que nós sejamos dizimistas. Aquele que ainda não é, faça a sua ficha ali na secretaria ou no balcão do dízimo, para que nós realmente possamos nos comprometer com esse mundo cristão, o mundo orante, do qual nós necessitamos. Sem Deus, nós nos esvaziamos a nossa humanidade. Com Deus, vamos preenchendo de santidade, de amorosidade e vamos ajudando um ao outro a crescer. Os familiares de Hilda Aparecida de Almeida estão presentes? Portanto, que nós estamos celebrando aqui, que leva o nosso conforto nessa celebração, Hilda que partiu, e assim deixa saudade, mas ela que leva um pouco de vocês para os céus, ela que está lá e foi acolhida no colo de Deus. Assim somos nossos entes queridos, aqueles que partiram e que sentimos saudade, vivemos o luto sim, mas agradecemos a Deus e dizemos: obrigado, Senhor, por ela ter convivido conosco. Obrigado, Senhor, por aquele e aquela ter vivido conosco. Isso é agradecer aquela presença da pessoa que fez e deu sentido em nossa caminhada. Que aprendemos um pouco no seu conselho, no seu amor, na sua maneira de ser. É isso que nós vamos buscando, a bondade no coração de cada um que parte e lá está sendo um representante da nossa família. Então, que celebremos assim os entes queridos. A Hilda que partiu, mas ela encontrou todo o seu conforto e todo o seu transportar para um mundo celestial do qual um dia nós vamos sermos convidados. No mais, irmãos e irmãs, que possamos levar a Santa Missa para onde nós formos, que possamos realmente ter memórias de fé, como sempre eu digo, não esquecer o que eu rezo, mas aplicar diariamente no meu convívio, porque no fundo é o que nós queremos: paz, tranquilidade, solidariedade. E isso dependerá de quê? Escutai o que Ele diz, escutai o Senhor Jesus em nossas orações, em nossas participações celebrativas, e que possamos interiorizar a quaresma, para que seja uma quaresma santa em nossos afazeres, em nossas atitudes. Então levem a Santa Missa para onde vocês forem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe querida, Maria Santíssima, que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um santo domingo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.
noite ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como alguém que amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa